Olá, está no ar para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto padrões estéticos. O fato que vamos relembrar neste episódio é: lançado em 2024, filme A Substância retrata a pressão estética sobre mulheres. Lançado em 2024, A Substância usa o terror corporal para falar de algo muito cotidiano e urgente: a pressão estética sobre as mulheres, a fantasia do corpo perfeito e o medo do envelhecimento. A história acompanha uma estrela em declínio que recebe a oferta de uma droga capaz de criar uma versão mais jovem e supostamente melhor de si mesma. O que começa como uma promessa de renascimento vira um espelho cruel de um mercado que cultua a juventude e descarta quem envelhece. Ao trocar a lente do drama pela do grotesco, o filme desnaturaliza rituais de beleza e expõe o custo físico e emocional de perseguir um ideal inatingível. A escolha do terror corporal não é gratuita. O gênero trabalha com transformação visível, pele, músculos, deformações e cicatrizes, fazendo o público sentir no próprio corpo a violência simbólica que costuma ficar escondida. Em vez de discursos sobre etarismo, a narrativa encena a lógica que o sustenta. Cada passo rumo ao padrão exige uma renúncia. Cada ganho aparente cobra um preço. Cada elogio vem com a ameaça de perda quando o tempo avança. A sensação de repulsa que muitas cenas provocam nasce do reconhecimento íntimo de uma economia de dor em nome de um ideal de beleza. O argumento central é muito didático. Se a juventude vira uma tecnologia, o corpo passa a ser gerenciado como um projeto eterno, sempre em falta. Nessa corrida, a mulher se torna duas: a que obedece às regras do jogo e a que sofre as consequências fora de cena. A duplicidade que a trama cria é uma metáfora clara para vidas governadas por dietas, procedimentos, filtros e algoritmos. Quem performa a juventude ganha visibilidade e afeto. Quem falha é punida pelo olhar social e por si mesma. O filme transforma essa engrenagem em suspense, mas mantém a lógica reconhecível o tempo todo. A direção de Coralie Fargeat amarra forma e tema com muita precisão. Prótese e maquiagem criam texturas que dispensam o digital sempre que possível, o que dá peso material às metamorfoses. A fotografia alterna brilho e sombras para diferenciar sedução e colapso. A montagem acelera quando a promessa seduz e desacelera quando a conta chega. Essa sintaxe visual tem função pedagógica, ensina a ler o corpo como documento político e não como uma superfície neutra. Ao mesmo tempo, o filme é consciente de que a sedução estética também é linguagem e por isso usa glamour como isca antes de revelar sua real intenção. As atuações funcionam como coluna vertebral da crítica social. A protagonista de meia-idade precisa sustentar duas verdades ao mesmo tempo: o desejo legítimo de continuar trabalhando e a dor de ver as portas se fechando por causa de um calendário biológico. A versão jovem encarna a fantasia moldada por um olhar extremo que acredita saber o que é uma mulher perfeita. Quando essas duas presenças ocupam a mesma narrativa, o efeito é uma conversa forçada entre o que a cultura promete e o que ela de fato entrega. O espectador entende, sem que alguém precise explicar, por que o ciclo se retroalimenta. O contexto cultural de 2024 potencializou o impacto. As redes sociais se tornaram vitrines de transformações instantâneas e comparações infinitas.
Quem consome vídeos de antes e depois, de rotinas milagrosas e de truques de edição, começa a achar que a vida real precisa funcionar como um feed. O filme se aproxima dessa sensibilidade e se aproveita dela para questionar o que acontece quando a lógica do aplicativo invade o corpo. Ele pergunta com imagens muito fortes o que se perde quando a aparência se torna projeto profissional e quando a identidade passa a depender do olhar do outro. Não se trata, obviamente, de demonizar cuidados estéticos ou alimentação saudável, ou mesmo de condenar quem decide mudar algo que lhe incomoda. O ponto é outro. O que acontece quando a régua do aceitável vai se estreitando tanto que a única saída parece ser a intervenção permanente? O que significa sucesso quando estar bonita é apenas adiar o descarte por mais uma temporada? A substância chama de horror o que muitas vezes chamamos de normal por hábito ou conveniência, e faz isso sem moralizar. Mostra o desejo, mostra a sedução, mostra a dor e deixa o público tirar conclusões. Há também uma dimensão de gênero que atravessa a obra. A diretriz do olhar feminino sobre temas clássicos do cinema de horror produz escolhas diferentes. Em vez de punir a vaidade feminina, a narrativa acusa a estrutura que monetiza essa vaidade e transformou o envelhecimento em derrota. Em vez de erotizar o sofrimento, o filme insiste em revelar a violência como violência. Essa perspectiva não tira a ambiguidade nem complexidade dos personagens, ao contrário, dá espessura a conflitos que muitas mulheres reconhecem em detalhes aparentemente banais do dia a dia. Como objeto de cinema, a substância respira referências, mas encontra voz própria. Dialoga com clássicos do corpo em mutação, com sátiras sobre a indústria do espetáculo e com distopias tecnológicas que prometem atalhos para a felicidade. O resultado é um híbrido de entretenimento inquieto e ensaio visual. Quem busca sustos encontra, quem busca reflexão encontra. Quem busca as duas coisas encontra um filme que entende que ideias ficam mais fortes quando ganham carne, suor, imperfeição. No fim, a pergunta que fica é muito simples. O que é envelhecer com dignidade em uma cultura obcecada pela novidade? O filme responde com uma lição incômoda, mas libertadora. Dignidade não é um filtro. Dignidade é poder olhar para o próprio corpo sem medo e dizer que o tempo que passou não é um erro a corrigir, mas a história que nos faz existir. A substância assusta porque mostra que, se a promessa de juventude eterna vencer, a história desaparece. E com ela, nós desaparecemos. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!